Bom, pessoal, então vamos continuar. Então, até o presente momento, a gente tinha falado apenas das estruturas que auxiliam na cavidade bucal, que são os dentes, a língua, né, os palatos e as glândulas salivares. Então, o primeiro canal alimentar é a cavidade bucal. Na sequência, o alimento ele vai entrar, quando ele é deglutido, o alimento ele vai entrar pela faringe. Então, o indivíduo engole, ele deglute e o alimento ele já desce pela faringe. A faringe é um tubo muscular constituído de músculo liso, que nós já vimos lá no sistema respiratório, que ela também compõe o sistema respiratório. E a faringe, ela tem contato com o nariz, com a boca e com a laringe. Não existe limites precisos da faringe, mas na região que ela tem contato com o nariz, chama-se nasofaringe. Região que ela faz contato com a boca é a bucofaringe. E a região que a faringe passa próximo à laringe é a laringofaringe. Nesse desenho dá pra gente perceber bem aqui, ó. A faringe, ela começa daqui, desde o alto, próximo da cavidade nasal, ó. A faringe começa aqui, ela vem descendo, passa próximo da cavidade bucal, da garganta, então aqui é a bucofaringe, e aí ela continua descendo e passa próximo da laringe, que é essa estrutura aqui, ó. Ela está aqui atrás da laringe. Então, ela começa na região da cavidade nasal até chegar aqui próximo da laringe, né? E aí, depois ela se estreita um pouquinho e tá passando aqui, ó, nesse caninho fininho aqui, que passa a ser chamado de esôfago. Quando a faringe, ela se estreita, ela passa a ser chamada de esôfago. Continua o mesmo material, músculo liso, mas aí é o esôfago. E todas as vezes, então, que o alimento, ele entra pela cavidade bucal, ele vai ser mastigado aqui, umedecido, né? Mastigado, que a pessoa vai engolir, que ela vai deglutir, o alimento já cai na faringe aqui, ó, na região bucofaringe. E aí, essa cartilagem aqui chama-se epiglote. Essa cartilagem faz parte da laringe, ó. Vocês podem observar que ela tá de cor azulada, acinzentada, ó. Isso aqui é a laringe. Daqui para baixo, ó, já começa aqui a divisãozinha da traqueia, né? A continuação da laringe é a traqueia. Então, o que acontece? Quando o alimento ele é deglutido, que ele é engolido, essa cartilagem aqui, a epiglote, que faz parte da laringe, é uma tampinha, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai abaixar, tampando esse caninho aqui, e o alimento ele vai passar aqui por trás, ó, na faringe e no esôfago e vai descer lá para o estômago. Então, não existe possibilidade do alimento entrar aqui na laringe e descer para a traqueia e ir para os pulmões. Isso não pode acontecer, tá certo? Então, o trajeto é aqui do alimento é boca, faringe e esôfago até chegar lá no estômago, ok? Beleza. Então, agora vamos falar desse esôfago. O esôfago, então, ele é um tubo muscular que é a continuação da faringe. Ele é continuado pelo estômago, certo? Então, o esôfago é a continuação da faringe e ele é continuado pelo estômago. O esôfago, ele passa pelos três segmentos da coluna vertebral. Por quê? Porque ele passa na região cervical, ele passa na região torácica, atravessando o músculo do diafragma e chega então na cavidade abdominal, ok? Ele é a camada toda muscular, né? Lá no esôfago já é realizados movimentos peristálticos. O que é o peristaltismo? É movimento de contração e relaxamento que ajuda a empurrar o alimento para ele descer e chegar mais rápido no estômago, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho o esôfago, ele tá atrás da traqueia, né? Essa aqui, então, é a nossa traqueia, que vai pro pulmão, né? Pulmão de cá, pulmão de cá. E atrás aqui eu tenho o esôfago, atrás da traqueia. Chega aqui, ele atravessa o músculo do diafragma, né? Então, eu tenho um pulmão do lado direito e um pulmão do lado esquerdo. E o coração aqui no meio. Então, o esôfago passa atrás. Chegou aqui na região do diafragma, ele atravessa o diafragma e cai dentro da bolsa aqui, que é o estômago. Olha só o estômago aqui, que é uma bolsa muscular. Tá ok? Por isso que, então, o esôfago, ele passa na região cervical do pescoço, atravessa a região torácica, né? O nosso tórax todinho, onde estão as costelas e o externo,
Atravessa do diafragma para baixo já é a cavidade abdominal. Então, mais uma vez o músculo do diafragma, né? Tá aqui pra gente ver, né? Ótimo. Quando chega na cavidade abdominal, todas as vísceras que nós temos, o estômago, o intestino, eles são recobertos por uma membrana bem serosa, uma membrana bem espessa que se chama peritônio. A membrana, a parte que reveste a cavidade abdominal é denominada peritônio parietal e aquela parte que reveste as vísceras constitui o peritônio visceral. Existe um espaço entre o peritônio parietal e visceral, que é denominada cavidade peritoneal. Então, esse peritônio ele serve para revestir as vísceras, impedindo a contaminação. Existem alguns órgãos, estruturas que estão atrás do peritônio, que não são envolvidas pelo peritônio, que são os rins e o pâncreas. Então, os rins e o pâncreas são denominados órgãos retroperitoneais. Retro quer dizer que está atrás, na parte posterior, e não são revestidos, então, pelo peritônio. Justamente porque são os rins são órgãos vitais, o pâncreas também tem uma função muito importante, e eles não estão envolvidos dentro do peritônio junto com os intestinos, tá ok? Para evitar a contaminação. Ótimo, então o alimento ele desceu então para o estômago através do esôfago, ele chegou lá no estômago. O que é o estômago? O estômago é uma dilatação do canal alimentar que é seguida, é o segmento do esôfago, né? E do estômago continua-se quem? O intestino, aí vai começar o intestino delgado, né? Então tudo é uma sequência, esôfago, estômago, depois intestino delgado. Onde que ele está situado, o estômago? Ele está situado logo abaixo do diafragma, voltado para o lado esquerdo, porque do lado direito está o fígado, tá? O estômago é um dos órgãos que mais tem variações de forma e tamanho de indivíduos, de pessoas para pessoas. Então, todos nós temos as nossas diferenças de órgãos, de tamanhos de órgãos, de formato. Mas o estômago, sem dúvida nenhuma, é uma das estruturas que mais tem diferença de uma pessoa para outra. Lá na nossa aula prática, a gente vai ver a diferença dos estômagos que tem lá. Eles são muito diferentes em tamanho, em coloração, tá? E essa diferença, esse tamanho se dá pelo fato da idade, do tipo constitucional da pessoa, se é uma pessoa muito magra, se é uma pessoa de médio porte ou uma pessoa obesa, o tipo de alimentação, né, que leva a isso tudo, a posição do indivíduo, se é um indivíduo que fica acamado, se é um indivíduo que só fica sentado, né, um cadeirante, o posicionamento do indivíduo vai fazer com que esse estômago sofra variações, certo? E o estado fisiológico do órgão, se é um órgão saudável, né, ou se é um órgão que está com patologia, se é um órgão que tem alguma alteração patológica, certo? Então, tudo isso são fatores que levam a variações da forma e tamanho do estômago. Qual que é a morfologia interna e os limites do estômago? Assim que começa, que o esôfago termina, existe uma válvulazinha que vai separar o esôfago do estômago. Essa válvula chama-se cárdia. Na sequência, tem a parte mais alta do estômago, que é o fundo. Depois temos o corpo, que corresponde à maior parte do órgão. E o finalzinho, que é outra válvula, que se chama piloro, que é uma válvula que vai separar, então, o estômago do intestino delgado. Então, aqui nessa figura de cima, eu consigo diferenciar o biotipo da pessoa. A gente vê que o tórax é mais largo, o estômago é de uma forma. Essa pessoa é uma pessoa mais fina, um tórax mais fino, mais alongada. O estômago também é mais alongado, né? Então, olha só, quanto mais magro o indivíduo apresentar, mais diferente vai ser o estômago dele, ó. São estômagos diferentes. Então, aqui, ó, eu tenho o finalzinho do esôfago, aqui é a válvula da cárdia. Aqui a parte alta é o fundo, aqui é o corpo e aqui é o antro com R entre o T e o O, antro do estômago. E aqui já vai ter o piloro, que é uma válvulazinha para separar do intestino delgado, que vai começar aqui. Então, nós temos duas válvulas, uma no início, que é a cárdia, e uma no final, que é o piloro, certo? Aqui a gente consegue ver o interior do estômago, ó, cheio de pregas, né? Pregas gástricas, né? Por isso que a gente tem a capacidade de engordar e emagrecer, né? Então, à medida que você vai comendo muito, essas pregas aqui, elas vão se
alargando, vão se abrindo. Então, o estômago vai se dilatando, ele vai crescendo, né? Aqui eu vejo direitinho, ó, o espaço do piloro, que é a preguinha. Então, aqui eu tenho a válvula cárdia, separando o esôfago do estômago, fundo, corpo e antro do estômago. Aqui já é o piloro e aqui já é o intestino delgado, que vai começar na sequência. E aí, na sequência, os intestinos delgados. Os intestinos, nós temos dois intestinos, o delgado e o grosso, né? Vamos falar primeiro do intestino delgado. O intestino delgado, ele é dividido em 3 porções. Duodeno, que é a maior porção dele, jejuno e ilho. O duodeno, ele inicia logo depois do piloro. Ele é fixado em forma de U. Nele desembocam os ductos principais, né? O ducto colédo, que traz a bile, que é produzida pelo fígado e armazenada lá na vesícula biliar. E também o suco pancreático, produzido pelo fígado, pelo pâncreas. Então, no duodeno vai chegar a bilis e o suco pancreático. O jejuno, não existe uma delimitação precisa também entre o duodeno e o jejuno. É por isso que ele é descrito junto com o ilho, né? São as partes móveis do intestino delgado, tá certo? E termina lá no finalzinho já com o intestino grosso. E eles são fixos na parede posterior do abdômen por uma prega denominada mesentério. Ó. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a figurinha do intestino delgado para vocês. Então, intestino delgado, duodeno, jejuno e ilho. O duodeno é a porção maior, né, onde chega a bilis e o suco pancreático. Depois nós temos o jejuno e o ilho, que é a porção final, que já vai encontrar depois com o intestino grosso. O intestino grosso é a porção terminal do canal alimentar. Lá no intestino grosso já vai ter realmente a formação do bolo fecal. No intestino delgado tem a absorção dos nutrientes, de tudo que a gente se alimentou. E já lá no intestino grosso já tem a formação do bolo fecal. Só sobrou realmente aquela massa, aquele bolo que vai se tornar o bolo fecal. O intestino grosso, ele é dividido, ele é mais curto que o delgado, e ele tem 6 divisões. A parte inicial do intestino grosso é chamada de cécum. Depois nós temos do lado direito o colo ascendente, né? Depois virou por cima do umbigo o colo transverso. Do lado esquerdo ele desce ao colo descendente. Virou novamente o colo sigmoide até chegar no reto, que é a porção final que vai ter contato com o ânus, tá? Então, vamos voltar aqui. Olha só, então esse meio aqui é o intestino delgado, né? Aí aqui depois a gente já tem o inicinho do intestino grosso, ó, o seco, colo ascendente, colo transverso, depois viria aqui colo descendente, sigmoide e reto. Peritônio, que a gente tirou o peritônio nessa figura, tira-se a parte de cima, o peritônio, pra gente ver as vísceras. Ó, esse aqui é o intestino grosso, a primeira parte dele, que é o seco, finalzinho do intestino delgado, jejuno e ilho, bem fininho. Aqui é a primeira parte do intestino grosso, o seco. Olha aqui o apêndice secal, ó, do lado direito aqui, ó. Certo? O interior dele também a gente vê que tem as pregas, né? Ó, então o intestino delgado tá aqui no meio. Imagine o intestino delgado aqui. Aí ele vai terminar aqui, jejuno e ilho. Aqui também tem uma válvula, ó, que é a válvula ilho-secal, que separa o ilho do seco, que é a primeira parte do intestino grosso. Então aqui eu tenho seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e reto, e a abertura do ânus. Então, por isso que a gente tem que fazer uma alimentação saudável, rica em fibras, em oleagenases, justamente por quê? Porque a hora que o bolo fecal entra no intestino grosso, aqui, que ele se transforma em bolo fecal, é um trajeto muito longo que ele vai passar. Então, ele tá aqui do lado direito, né, que é o seco do lado direito. Ó, ele tá do lado direito, ele sobe pelo colo ascendente, colo transverso que tá por cima do umbigo, colo descendente, colo sigmoide reto. Olha só o percurso que as fezes têm que percorrer, um percurso longo. Então, quanto mais macio for o bolo fecal, melhor para que o trânsito, então, desse bolo fecal seja feito, né? Agora, quando as fezes são fezes bem duras, pode chegar a ser até petrificadas, é complicado, né? Então, uma alimentação muito rica em pães, proteínas, carboidratos, deixa as fezes dessa forma, tá certo? Beleza, então a gente termina a porção condutora aqui no intestino grosso. Então, a gente viu que o alimento
entra pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, trajeto dele. Ótimo. E nós temos também algumas estruturas que ajudam, que compõem o sistema digestório, que são algumas glândulas, né? São órgãos anexos. Aqui a gente tem o fígado, que é a glândula mais volumosa do corpo. Então, o fígado é uma glândula que por onde passa ali por minuto cerca de 1,5 litro de sangue a cada minuto entrando pelo fígado. Então, tudo que foi absorvido lá no intestino delgado, absorvido pelos capilares sanguíneos, no intestino delgado, os nutrientes que entrou pelo alimento são absorvidos lá no intestino delgado. Tudo que foi absorvido no intestino delgado vai passar através do sangue, né, da veia porta, vai ir lá para onde? Lá para o fígado. Então, o fígado, ele metaboliza tudo que tem nos alimentos, quer seja coisas boas ou ruins. Então, esse fígado, ele recebe tudo que a gente alimenta, ele é metabolizador, tá certo? No fígado existe a veia porta, né, que vem lá do intestino delgado, existe o ducto hepático e existe a artéria hepática, que forma o pedúnculo hepático. Eu vou explicar isso para vocês direitinho lá na parte prática, tá? Onde que ele está situado? Ele está situado abaixo do diafragma, do lado direito. Ele tem duas faces, uma face diafragmática, ou seja, um lado diafragmático, onde eu vejo o lobo direito e esquerdo, e ele tem a face visceral, o lado visceral, onde eu vejo 4 lobos, direito, esquerdo, quadrado e caudado. E aqui são as principais funções desse fígado, ó. Metabolização, metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas, processamento de fármacos e hormônios, excreção da bilirrubina, excreções dos sais biliares, ele armazena também, ele fagocita, né, e ele ativa a vitamina D. São algumas coisas, algumas funções que vocês vão estudar na fisiologia humana, tá bom? Então, não vou entrar em detalhes aqui. Nesse momento, vocês precisam conhecer o fígado. A função digestiva do fígado é o quê? É produzir a bile, que é uma secreção produzida pelo fígado, porém é armazenada na vesícula biliar. Ela não é produzida na vesícula biliar, em sim no fígado, que tem a função de digestão e absorção dos nutrientes. Tá certo? Então, aqui eu tenho fígado, ó, lobo direito, lobo esquerdo, ó. Aqui na face visceral eu já vejo também o lobo direito, o lobo esquerdo, caudado, quadrado, a vesícula biliar, né? Certo? As estruturas importantes. E a vesícula biliar, então, é o quê? É uma estrutura, é um saquinho que armazena cerca de 450 ml de bilis por dia. Então, à medida que o fígado produz bilis, manda para a vesícula biliar. À medida que o intestino delgado vai requisitando, ela vai saindo da vesícula biliar pelo ducto colédoco e vai se esvaziando. E aí, automaticamente, o fígado vai repondo bilis lá, mandando mais bilis para a vesícula biliar. Essa bilis, ela é constituída de sais biliares, colesterol, bilirrubina, eletrólitos do plasma. Ela está situada entre o lobo quadrado e o direito da face visceral do fígado. A sua função é armazenar essa bilis, né? E qual que é a ação importante da bilis? Primeiro, possui uma ação detergente sobre as partículas de gordura do alimento, fazendo com que elas se dividam em pequenas dimensões. E ajuda também na absorção dos ácidos graxos, ó. Ácidos graxos são gorduras, colesterol, lipídios, tá certo? Na ausência de alguns sais biliares, ou seja, os lipídios são perdidos nas fezes, e aí a pessoa pode gerar um déficit metabólico de perda de gordura. Então, a bilis ajuda também a absorver importantes gorduras, ácidos graxos e colesterol, então e lipídios. Então, a gente precisa dela, tá certo? Ela faz uma ação detergente, no entanto, ela armazena, ela absorve também nutrientes importantes, tá? E o pâncreas, que é outra glândula importante, né, do sistema digestório, que é a segunda maior glândula, e ele tem uma função endócrina, que é produzir insulina, que é mandada para o sangue e controla o nível de açúcar do nosso sangue, e uma função exócrina, que é a produção de suco pancreático. O suco pancreático já vai para o intestino delgado e ajuda também, né, na quebra dessas partículas. Ele é dividido em 3 porções, ó. Ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. Então, esse é o pâncreas, ó. Cabeça, corpo e a cauda. Tá bem próximo dos rins aqui,
tá? Tá na parte retroperitoneal. Então, tanto os rins quanto o pâncreas estão na parte retroperitoneal. Bom, então assim a gente finaliza a nossa aula do sistema digestório, tá certo? Deixo uma mensagem aí para vocês. Nunca deixe de acreditar, seja otimista, pois de um dia para o outro a vida se transforma, né? Então é o que está acontecendo conosco nesse momento, na transformação que nós estamos vivendo, coisas que a gente nunca imaginou que ia passar. Dúvidas? Espero que vocês tenham aprendido algo interessante aqui. Façam as anotações de vocês para que no momento pertinente a gente possa responder essas dúvidas, tá bom? Tem um questionáriozinho lá para vocês também fazerem, para vocês estarem avaliando o próprio conhecimento aí adquirido nessa aula. Então é isso, gente. Um abraço e fiquem com Deus.